ser um dia chuvoso, mas Deus nos deu a bênção de um dia de sol. A chuva também é bênção, assim como o sol é bênção de Deus. Você é muito bem-vindo aqui nessa casa, você é bem-vindo aqui. Nós nos reunimos conforme o Salmo 133, 1, que diz: quão bom e quão suave, ou maravilhoso, ou agradável é que os irmãos vivam em união. E eu estava pensando, é somente um evento como esse para juntar essas pessoas aqui conosco. Para trazer pastor Daniel aqui é uma luta, gente. Vocês não imaginam. Trazer essa bênção para o nosso meio. Glória a Deus por isso. Nós iniciamos esse trabalho aqui com alegria no coração. Depois de nos alimentarmos aqui, o nosso corpo, agora vamos alimentar o nosso espírito com a presença do Deus vivo. Agradeço muito a sua presença aqui, agradeço o pessoal da Igreja Batista de Santo Antônio, aqueles que estão aqui conosco. Leve lá para a igreja um grande e forte abraço. Nossa Igreja de Santo Antônio, queria estar lá ontem com o Ramiro, mas não foi possível. Mas nós teremos muitas oportunidades, se não juntos aqui, pastor Daniel, lá no céu nós vamos estar abraçadinhos com a graça de Deus. Aqui, muito bem colocado. Pessoal, meus irmãos, vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas na presença de Deus, agradecer por esse momento. De pé, por favor, e agradecer por isso. Oremos. Glorioso, eterno e bom Pai, santo Tu és, Senhor, e esse é o motivo da nossa alegria na Tua presença, porque nos salvaste, nos remiste no sangue precioso de Jesus Cristo. Amém. Isso já é o suficiente para termos tamanha alegria. Nos alegramos hoje por mais uma vida que há de se entregar nas águas, dando testemunho que creu em Cristo e que recebeu a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, ó Pai, que se sintam em casa, que se sintam na Tua presença e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos e nós reconhecemos a grandeza do Teu nome em nossas vidas. Te oramos hoje e sempre, em Teu poderoso nome. Amém, Senhor. Amém. Irmão Giovanni, por favor. Irmãos, podem sentar, né? Bom dia a todos, mais uma vez, e como disse o pastor Javido, é um prazer recebê-los aqui. Fico assim, sintam-se todos à vontade, né? E neste momento, né, eu declaro aberta a sessão extraordinária da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, que autoriza o pastor Daniel Leite Fonseca a realizar o batismo, né, do nosso irmão João Paulo Leite Fonseca. João Leite Portela. João Pedro Leite Portela. Corrigido o erro aí, né? Que Deus abençoe a todos e declara aberta a sessão extraordinária. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Toda segunda-feira nós nos reunimos aqui nesse espaço mesmo com o nosso pequeno grupo de adolescentes. Nós temos aqui em média 20 a 25 adolescentes toda segunda-feira. E lá em cima nós temos um pequeno grupo de jovens a partir dos 15 anos. Lá também nós temos 10, 15 jovens toda segunda-feira. Aqui nós estudamos a palavra, nós temos comunhão, nós dividimos nossas angústias, nossas provas, né? Ai, Jesus, vai ter semana de prova, que não está de semana de prova, e aí a gente divide as nossas angústias em oração, nós dividimos também as nossas alegrias, né, Pepe? Quando o Pepe foi fazer mesmo um teste, nós estamos orando para esse teste de Pepe, e ele voltou depois, teve as seletivas lá de bolsão, e esse povo foi bem sucedido, e nós fazemos aquela festa aqui também. Então, toda segunda-feira nós estamos aqui, e Portela faz parte desse pequeno grupo. É muito amado, nós estamos aqui toda segunda-feira nas participações, nos estudos, é uma bênção. E que alegria para nós, quando da parte dele mesmo surgiu o desejo de batizar-se. Que beleza, que bom fazer parte da família de Boa Vista dos Matos, não é isso? E principalmente que ele já faz parte da família de Deus, ele já recebeu Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Nós louvamos, e esse é o primeiro de muitos batismos que virão desses
pequenos grupos, amém? Então eu peço aos irmãos que estejam orando, intercedam mesmo pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, têm sido muito bombardeados, a gente sabe que o diabo também não dorme, mas nós temos um Deus que é infinitamente mais poderoso, que pode todas as coisas, que escuta as nossas orações. Nós vamos interceder ainda mais pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos jovens, que essa é uma geração de jovens como Daniel, amém? De adolescentes como Daniel, que não se curvam a qualquer Deus, mas que reconhecem o Deus único e verdadeiro como Salvador. E aqui no nosso pequeno grupo, toda segunda-feira a gente vai cantar, eles pedem a mesma música, que é a música que nós vamos cantar agora. Qual será? Galileu! Eles vão cantar, vai chegar na segunda legal. Deu a vida dele por nós. Podem sentar, irmãos, eu vou chamar de novo o pastor Jamildo. Olha ele aqui, ó. Aqui. Vamos me atrair. Estar
sequência ao nosso culto, a nossa adoração a Deus, eu convido aqui o pastor Daniel, vai nos ministrar a palavra e também ministrar o batismo hoje. E confesso, pastor, nossa grande alegria em recebê-lo em nossa casa. Aqui é uma extensão da nossa casa, sabe? Todas as casas dos membros, dos filiados da nossa igreja são extensão da nossa casa. Então, nós o recebemos aqui com grande carinho no coração, com a felicidade que a gente não pode descrever, tamanha felicidade em recebê-lo aqui, porque o pastor Daniel, ele é uma mistura da nossa história, sabe? Boa Vista dos Matos, Santo Antônio, e vai a história caminhando, e nasce o pastor Daniel, e a história vai caminhando, depois vem eu, e vai mais gente, muita história ainda, que Deus nos dá o prazer de escrevê-la, que Deus possa usá-lo, tá, meu irmão? E que seja para a honra e glória de Deus, como sempre foi na sua vida. Se houver mais alguma coisa que tem que apresentá-lo, que eu apresentei como servo, que eu acho que é a prioridade número 1 na sua vida, o irmão sinta-se à vontade em falar. Amém? Ok. Deixe-nos só orar antes de passar a palavra para o irmão. Vamos falar com Deus. A igreja estenda a mão, vamos abençoar o pastor para que ele seja usado mais uma vez pelo Santo Espírito. Glorioso Deus, eterno e bom Pai, entregamos agora, Senhor, em Tuas mãos a vida do Teu servo que se permite a ser usado, que mais uma vez ele seja usado pelo Teu Santo Espírito e em todas as áreas dessa vida, Senhor, o abençoe, principalmente dando a recuperação da sua saúde para a honra e glória do Teu nome. Obrigado ao Senhor pela disposição do Teu servo de estar aqui conosco e de ministrar a palavra. Por isso, ó Pai, use e abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Olha, eu já disse para ele, eu vou falar pouquinho, porque eu estou com alguns impedimentos, com muita dificuldade para falar. Mas já falei há pouco e vou reiterar. Antes de subir, eu quero voltar aqui. Eu quero voltar aqui com mais tempo para falar aonde a igreja toda, no culto em que eu me sinta sem as limitações de hoje. Né? Hoje eu vou me restringir mais a esse momento tão significativo, tão importante que é o batismo de João Pedro. Mas é claro, não vou deixar de fazer algumas colocações que reportam a história que me é minha e que é comum a todos nós aqui. Aqui, todo mundo aqui, num grau maior ou menor, é quase tudo aparentado, parente, né? E isso nos traz as lembranças de nossas origens, a nossa gratidão por aqueles que plantaram a semente do Evangelho aqui, nessa região. Isso me leva lá à infância, me faz lembrar o dia que eu me batizei. João Pedro tem quantos anos? 11. Eu tinha exatamente 11 anos quando me batizei. Não pergunto o ano não, porque vocês vão se perder no tempo. Eu me lembro que meu pai estava sentado naquele, a gente chamava terreiro ali em frente, lá. Não sei se acho que ele estava lendo a Bíblia no domingo pela manhã. Eu caminhei até ele, tímido, receoso. O que você quer, meu filho? Eu falei, eu quero me batizar. O senhor permite? Ele disse, essa decisão é sua. É sua, é você quem decide. E aí vem toda a história, lá no córrego de Santo Antônio, a gente chega lá hoje, não tem nada, secou tudo seco. Sabe aquele poço de mim ali, perto do engenho? Era ali que a gente fazia batismo. Eu tinha 11 anos. Eu vou completar 80 agora. Glória a Deus. Aliás, eu vou aproveitar e dizer o seguinte. Em razão de algumas coisas que eu vou dizer aqui, eu estou pretendendo fazer uma comemoração dos meus 80. Eu fiz quando completei 70, coloquei na minha casa lá em Betim, lá em Igarapé,
400 e tantas pessoas ali na minha casa, lá do povão, porque toda uma história ligada ali àquela região, sobretudo Betim. Isso quando eu fiz 70. Aquela foto que a menina me mostrou aí agora, do dia dos meus 70 anos. Quem foi? Uma me mostrou. Foi ela. É. Pois é, agora, 10 anos depois, eu vou comemorar os 8. Estou pensando, meus filhos estão me pressionando para fazer isso, eu ainda estou bem indeciso. Mas é provável que o faça, porque depois dos 80, irmão, o que vier é lucro. Agora vai ser em Santo Antônio, né? Pois é, eu vou falar sobre isso. O que vier, viu, beijo, não leva mal, mas depois dos 80 é lucro, entende? Então eu não creio e talvez não pretenda ainda que chegue lá a fazer como dos 90, se isso acontecer. 80 para mim é uma marca importante na minha caminhada de fé, de ministério, de vida, de família, de acertos, de desacertos, não sei se mais acertos do que desacertos, mas é preciso que você tenha humildade de reconhecer que todos nós também cometemos desacertos na vida. Por que não? Não é verdade? É assim que se constrói a história de todos nós, não é? E então eu me remonto lá, na igrejinha lá para dentro de Santo Antônio, cantando aqueles corinhos de escola dominical, pelos campos. Já notaste, lembra, gente? Né? Sou uma florzinha. Como que a escola dominical tem um poder de moldar a nossa vida. A gratidão que eu tenho por aqueles anos de simplicidade. Quem fez as lindas flores, não sei, como é que é? Sei que não fui eu. Quem fez as lindas flores foi nosso Pai do céu. É delícia lembrar da infância, aí a vida vai caminhando. Veio o batismo, eu acabei de falar. Depois o deslocamento para a cidade grande, depois o seminário no Rio. E aí vem toda uma história, depois o retorno aqui para o sertão. Aqui eu comecei, por isso que eu quero, pastor, fazer talvez 2 momentos, um aqui e outro lá. Eu não tenho como deixar de fazer lá, mas aqui, ou caiu um voo na fazenda, ou aqui na região. Eu quero comemorar os meus 80 anos. Me ajudem. Você que entende disso aí, me ajudem aí, por exemplo. Isso me faz lembrar da minha passagem aqui mesmo em Bocaiúva. A menina estava me lembrando há pouco, onde eu a batizei, ela tinha quantos anos? 9 anos. Não precisa falar quantos anos você tem agora, não. Não precisa falar, não. 9 anos. Ali onde está a igreja central era uma oficina mecânica. Tinha um homem aqui chamado... Não, ele era... A gente chamava ele de Zé. Não, Zé Pereira. Não, Zé. O resto... Não me lembro bem. Carpinteiro, exatamente, Zé Carpinteiro. Pegamos um jipe que ficava comigo, eu rodava a região toda com aquele jipe, e fizemos uma troca. Ele chamava na orelha, troca na orelha, pau a pau. Né? Trocamos, ele nos passou, eu me lembro da gente limpando aquela oficina cheia de graxa, toda suja, oficina mecânica. E o momento da inauguração. E hoje eu passei lá agora, está um templo bonito lá. Glória a Deus. Anos depois, está um templo bonito lá. Me lembro das idas a Claro de Poções. Quantas e quantas vezes, pregando ali. Né? Um dia eu fui num lugar, juntei um grupo lá da igreja. Tem alguém de Claro daqui? Não. Da minha época lá, não. Morreram todos, só eu que estou escapando. Quem? Não, a sua mãe. Ela era pequena. A mãe dela foi minha ovelha, lá em Claro de Poções. A Gilda. Isso. Né? Pois é. Formamos um grupo ali e fomos pregar num lugarzinho chamado Boa Sorte. Um povoadozinho que tem lá por perto, assim, tipo Santo Antônio, talvez até um pouco maior. E fomos pregar. Hoje, ser crente evangélico virou moda. Isso, aliás, não é muito bom. Porque, não que eu esteja me
mostrando reticente quanto ao crescimento do Evangelho, mas é preciso que o Evangelho esteja centrado e centralizado na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém. Não pode ser uma coisa puramente de oba-oba, de festa, de eventos, essa coisa toda. Jesus tem que ocupar o centro da vida de cada um de nós. Amém. Tá certo? A palavra eterna não pode ser colocada de lado. Não é verdade? Então, vamos naquela época, não tinha. Aquela época, olha, ontem eu vi lá em Santo Antônio, eles falando que 50 igrejas. Naquela época só tinha Santo Antônio, Boa Vista dos Matos, a igreja aqui de Bocaiúva, Claro de Poções, era só. Não, Montes Claros não tinha. Não tinha as igrejas antigas de Montes Claros, eu digo dessa geração, não. Então, era, nesses lugares pequenos não tinha nada. Aí nós pegamos, eu peguei o Jeep, o famoso Jeep, que estava comigo, fomos lá para Boa Sorte. Lá tem uma praça, lá. Aí eu comecei a pregar. E a gente, nossa, cantando ali em volta. Aquele tipo bem de ar livre, bem simples. Né? Aí começou a vaia. Aquela vaia, e eu não sabia como podia continuar. Quando eu vi começar a jogar pedras, eu só via pedras zunindo no meu ouvido e batendo no jipe. E eu insisti em continuar pregando. E o povo, claro, foi ficando recuado, com medo. Né? E eu percebi que eu tinha que sumarizar, encerrar, não dava para continuar. Saímos dali debaixo de pedra. O lugar chama Boa Sorte. Né? Há uns 2 ou 3 anos por aí, o Eliseu, meu filho, resolveu dar uma... Meu filho mora aqui em Montes Claros. Resolveu dar uma volta comigo, ali na região toda. Fomos lá em Cristália, porque eu queria conhecer o templo de Croslândia. Está lá até hoje, tombado pela patrimônio. Faz 70 anos esse mês. Aquele templo bonito, sozinho lá, porque o lugarzinho, o povo voltou todo para Cristália, então tá, mas está lá. Eu e o Eliseu fomos ali, fomos a Grão Mogol, falei, eu quero ir lá em Boa Sorte. Aí ele me levou, passamos em Claro, fomos lá, e aí eu percebi que está cheio de crente ali hoje. Era impensável isso naquela época. Era impensável. Aí chegamos até Coração de Jesus, eu me lembro quantas vezes eu preguei ali em Coração de Jesus e fiz batismos no Rio. Tinha um córrego, e quando se sabia que iam ser realizados batismos, chamava atenção, porque crente era uma coisa realmente curiosa naquela época. Eu me lembro do dia que eu fui lá para o Rio fazer batismos, mas o povo da cidade veio e apinhou à volta do rio, tinha umas árvores assim por cima do poço, só eu olhei para tudo cheio de gente, apinhado de gente, para ver como é que era o batismo dos crentes. E à medida que eu mergulhava alguém, era aquela gaitada, aquela risada, quase que aquele ambiente difícil de você encarar, não é? Então, pastor Jamildo, estar aqui é um passeio numa história de quase 60 anos, mais de 50 anos. Grato a Deus por ainda estar por aqui e grato a Deus por todos vocês, Tá? Em Cristo não há barreira, não há nada, em Cristo nós somos todos. Amém. Estamos todos na graça de Deus, todos cobertos pela graça de Deus, não é? Batismo do João Pedro. Eu já batizei todos os meus netos, todos eles. Tem muitos não, mas tem um bocado bom. Tá? O último eu não batizei, moro em Portugal. Penúltimo, porque o outro ainda está pequeno. E ele está segurando, coitadinho, lá já tem mais de ano que ele está segurando a esperança do vovô ir lá para batizar. Ali o vovô não está tendo mais ânimo para fazer essa viagem, para atravessar o oceano, né? Mas os outros todos eu batizei por aqui, na fazenda, lá no Bel da Serra, lá em casa, na piscina, lá de casa, não é? Isso é uma bênção, a Bíblia diz que os filhos são o quê? São a herança do Senhor. Essa é a coisa mais linda.
Acabei de cantar aqui pelos campos, já notaste, sou uma florzinha de Jesus. Essa é uma herança bendita que nos acompanha a todos nós. Somos privilegiados por nascido numa região e formados e formatados por homens de Deus. E aí eu não posso deixar de me referir àqueles patriarcas que saíam naquela época. Hoje é fácil, mas naquela época, imagine o velho Crosland montado a cavalo, percorrendo essa região toda, sendo engolido pelas águas do rio Canabrava, quase perdendo a vida. Um dia o Paulo Lopes, que já não mais está, né, me contou, pastor, eu já era pastor e a gente era muito ligado. Ele me contou o episódio e disse, era de madrugada, chuva, muita chuva. Quando eu ouvi na porta da casa dele, lá na frente dele, eu ouvi um barulho, irmão Paulo, ele estranhou. Uma hora daquela, debaixo de chuva, mas quem é? Ele não teve dúvida aqui, continuou chamando. Quando ele chegou lá fora, estava o velho Crosland, nu, só, parece que escapou a cueca, porque ele tirou a roupa e pôs na cabeça para atravessar no cavalo, e o cavalo rodou e levou tudo. Paulo falou, estava ele lá, só, de cueca, todo molhado, veio a pé, eu não sei onde é que é o Canabrava, mas ele veio andando até chegar. De noite chovendo. De noite chovendo. Paulo falou, pastor, eu fui lá fora para ver e notei que ele não conseguia mais nem pisar. As pisadas dele na lama eram o pé meia folha, porque tão ferido estava. A nossa dívida com esses homens é impagável. É uma dívida. Eu fico atento no sentido de que nós sejamos gratos, reconhecidos. Meu filho Daniel esteve aqui há pouco tempo comigo e vai voltar, a gente falei com ele que agora eu quero rodar mais. Vamos lá, falei, ele quer Conselheiro dos Matos. Falei, vamos lá. Saímos. Aí passamos lá ali pelo Carlos Murta, ali naquela região, saímos em Sentinela. Ficamos ali, alguém nos ensinou como chegar, fomos parando na casa do irmão da Nete, o Irã. Uma visita gostosa, ficamos ali batendo papo, ele pegou aquelas fotos antigas e foi mostrando, foi tirando toda a história para nós. E o Dani encantado, né, meu filho encantado com tudo aquilo, né? Depois ele nos ensinou como chegar lá no templo. Chegamos, aquele templo lindo, está bonito lá, muito bonito, limpinho, certinho. E aí na mente me começou a vir o velho William Rafford Perry, Dr. Perry. Sim. Dr. Perry esteve por ali, né, muito tempo. Acho que aquela construção, parece que ele tem uma parte direta na construção daquele templo, né? Aí eu pensei, como esses homens... Pode falar. Na construção do templo, não. Ele construiu, ele comprou a fazenda lá, que era utilizado, construiu uma casa na fazenda. O templo já estava construído. Ele falou, eu não ouço. Eu já falei, eu estou com 3 problemas. Não guardo nada na cabeça, enxergo um pouco e não escuto nada. O que ele falou? Ele construiu uma casa na fazenda, Sei. já estava construído. Eu achei que fosse. Não importa. O que importa é que ele esteve ali. Ele esteve ali naquela... Uma lembrança dele, Mariano Costa, Velho Coquel, essa gente antiga toda que trouxe o Evangelho. A nova geração precisa conhecer essa história. Amém. Porque um povo que não preza a sua história perde a sua identidade. Não pode. Por que o povo de Israel, 2 milhares de anos depois, se mantém? Agora nessa tragédia lá, eu não vou entrar nos detalhes disso. Mas não perdeu a sua identidade, porque passou de pai para filho essa herança abençoada. Sempre que nos profetas é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos pais, o Deus dos profetas. Essa herança foi passando, isso mantém
cidade. Nós precisamos, o Silas, meu irmão, escreveu um opúsculo, mas ainda é pouco. Precisamos de alguém que faça um levantamento de toda a história do Evangelho nessa região nossa aqui e produza alguma coisa para perpetuar, para ficar para as gerações novas que aí estão. Né? Ontem eu estava lá, falei, puxa, tem uma hora que eu estou falando. Ontem eu estava lá na fazenda, tem aquele povo lá, povão, bonito, não é muito meu estilo mais, porque eu estou 80 anos, a meninada quer cantar e quer fazer zoeira, né? Aí eu fiquei pensando, fruto do trabalho de uma semente que foi plantada. Aí eu me lembro do profeta, o fruto do trabalho de sua alma ele verá. Amém. E ficará satisfeito. Amém. Não é bonito isso? Não é? De maneira que estar aqui, meus queridos, e poder realizar o batismo de João Pedro, para mim é um tremendo de um privilégio. E se eu for comemorar os meus 80 por aqui, faço questão da presença de todos vocês. Amém. Porque será a última comemoração. Será. Já fiz, e reitero, 80 anos, o que vier depois é lucro. Pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Tá bom? Dentre os meus pecados, eu confesso para os irmãos que eu vim com a expectativa de ouvir o pastor Daniel falar um pouquinho. Eu vim com essa expectativa. Ele vai falar um pouquinho. Vai esperando que sim, né? Gente, vamos ao batismo. Obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente. Prepare-se aí, nós vamos realizar agora o nosso batismo, tá bom? Será aqui na piscina do lado. Então vamos lá que nós vamos fazer o batismo. Aqui é fácil fazer o batismo. Vem, rapidinho. Bem, eu quero dizer 3 palavras. Apenas 3 palavras. A morte, sepultura e ressurreição. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Ok? Quando morreu, só tem uma coisa a fazer. Sepultar. Sepultar. Só que ele não ficou na sepultura e nós estamos nele. Amém. Então, a morte, o sepultamento e a ressurreição em Cristo Jesus. É o símbolo, né? São as 3 palavras para mim chaves para um momento como esse. Eu já disse ali, repito, eu imagino a alegria da família toda, particularmente da Érica, mas o Bruno, né? Por esse momento tão significativo. E para mim, claro, para mim, de maneira bem especial. Então você vai pôr as suas mãozinhas aqui nessa posição, não sei se dá aí, dá, né? Eu vou perguntar apenas para que publicamente ele diga, você declara que Jesus Cristo é o seu único Salvador? Sim. João Pedro, amém, aleluia. Mediante essa declaração que você acaba de fazer, e em cumprimento daquilo que Jesus determinou, eu realizo neste momento o batismo de você, e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Eterno. Amém. Amém. Depois ele vai.
buscar lá. Não, eu não sou para você. Matos, que autorizou o pastor Daniel Leite Fonseca, né, a realizar o batismo de João Pedro Leite Portela. Eita! Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos passar a celebração da ceia. É com grande honra também que eu convidei o pastor Daniel. Pastor, por favor, ele vai nos ministrar a ceia hoje, que vai ser diferente a ceia. Pastor Daniel vai fazer a ministração e quem vai servir a ceia para vocês é o pastor José Roberto e o pastor Jamil. Hoje é só pastores. Glórias a Deus. Obrigado por sua presença aqui, pastor Zé Roberto. Obrigado pela presença de todos. Se tiver mais algum pastor, manifeste para a honra e glória de Deus. Todos nós somos ministradores. Pastor Vanderlei está conosco aqui. Não podemos esquecer jamais disso, né? Levantou a mão lá. Glória a Deus por isso. Pastor Daniel, por favor, faça a gentileza de nos auxiliar na ministração da ceia. Vai para lá, Vamos reportar um episódio bíblico interessante. Jesus recebeu a notícia de que João Batista tinha perdido o pescoço. E é evidente que ele ficou abalado. Afinal, se tratava de João Batista, o profeta. E foi ele, Jesus, quem declarara: ninguém dentre os nascidos de mulher terá sido maior que João Batista. E foi João Batista que um dia Jesus chegou até ele e disse: eu quero ser batizado. Mas eu, disse João, careço de ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus disse: deixa que se cumpra toda a Escritura. João Batista foi aquele que viu o Espírito descendo como pomba sobre a cabeça do Senhor Jesus. Agora ele chega a notícia: João perdeu o pescoço e ele está abalado. Ele era também um ser humano, feito carne, Deus, mas feito carne, ser humano. Ele pega o barco lá no mar da Galileia, atravessa sozinho, vai para o outro lado. Só que a notícia corre. E daí a pouco a turma, a patota, o povão dá a volta por atrás. Quem conhece ali sabe como é, né? Dá a volta ali e ele tem já agora uma multidão em torno dele. Esperando ser curada, esperando ouvi-lo, esperando ser abençoada. E ele começa a falar. E aí vocês já conhecem o que ele diz, né? No final, o tempo foi passando, a turma começou a... já era hora de ir. Aí ele virou e disse: dai-lhes voz de o quê? De comer. Mas não tem o que dar. Não tem. Só que tem um camarada lá, eu estou tentando lembrar agora, acho que foi André. Sabe esses caras que fazem diferença na igreja? Cara que vê os detalhes, que vê coisas pequenas. Não tem um menino aí que tem, me ajuda friamente, não é? 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Atento aos detalhes. Até o número de pães e peixes ele foi capaz de observar. Jesus manda toda aquela gente, os discípulos, sentados,
ele repartiu o pão. Primeiro ele pegou e fez o quê? Deu graças. Essa é a primeira coisa, meus queridos, a fazer. Dar graças. O apóstolo Paulo diz em tudo, dá graças. Essa é a primeira coisa a fazer. Ele tomou nas mãos. Que coisa boa saber que Jesus toma o pão nas mãos. Amém. Porque estar nas mãos de Jesus é ter garantida a multiplicação. Concorda comigo? Estar nas mãos de Jesus é ser abençoado. Ele tomou nas mãos, abençoou o pão e partiu. Porque quando você é abençoado, o passo seguinte é repartir, ou eu diria repartir. Jesus partiu o pão e disse aos discípulos, reparti, e começou a levar o pão. Mas eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas foi levando pão e dando peixe, pão para aquela multidão. Porque quando a gente reparte, Deus multiplica. Amém. Tá certo? Quando a gente, o milagre é Ele quem faz, mas repartir cabe a nós fazer. Repartir cabe a nós fazer. Vamos repartir. O profeta chegou lá na viúva de Sarepta, não tinha nada na casa dela, miséria, uma fome na terra. O que ela tinha? Parece que era um bolo, me ajudem, um bolo e uma farinha, alguma coisa. Faz para mim. Ela ia fazer para dar para o filho dela, e o pai disse, nós vamos comer e morrer, porque não tem nada. Me dê primeiro. E ao fazer, o azeite na botija não vai nunca mais secar. Não vai secar. Ela fez o bolo e a botija, porque quando a gente reparte, Deus abençoa. Deus multiplica. Tá certo? Vamos voltar para si, porque eu já comecei a desviar o assunto. Vamos voltar para si. E tomando o pão, repartiu, Deus diz, comei dele todos. Primeiro, e eu reitero o que já disse, ele tomou nas mãos. Segundo, ele repartiu. E agora ele manda. Este pão é o símbolo da nova, é o meu corpo. É o meu corpo. É a metáfora do meu corpo que vai ser partido por vós. Comei dele todos. Pegou o vinho, este é o meu sangue que vai ser dado a favor de vós. Meus irmãos, a fé cristã é uma coisa diferente de tudo. Diferente de tudo. Se nós pudermos parar para penetrar a profundidade desses elementos, que é tão corriqueiro, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente celebra a igreja, vai perdendo o sentido, vai perdendo a essência, o valor. Este pão simboliza, não é? O pão, é claro, e isso nós batistas estamos mais viciados. Na verdade, a ceia é em memória. Fazer isto é memória de mim, mas de um significado profundo e verdadeiro. É o que nós vamos fazer agora. Repartir, repartir, repartir. Repartir o pão e o vinho. O pão simbolizando o corpo de Cristo, que logo seria entregue a nosso favor. O vinho simbolizando o sangue de Cristo. E lá na frente eu encontro o Escritor Sagrado dizendo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Certo? Amém? Vamos então, como é que é, pastor? Me ajuda aí, porque eu estou, deixa eu dizer, há muito tempo que eu não estou pastoreando, eu não estou meio fora de forma. Tá? Mas agora nós vamos distribuir primeiro o pão. E depois outros alimentos. Ok.
Nova Vida, não é isso? Nova Vida. Nova Vida. Não, ok, não. Agora assim, já estava lá, eu não vi que eu estava com fome. Não, desculpa, eu não vi, eu estava olhando ele. Pode, em nome de Cristo Jesus. Pode, em nome de Cristo Jesus. Pode. Quem for participar, Isso, boa palavra. Quem vai participar, fique de pé. isso. Fique de pé. Quem vai participar, facilita para eles.